bem-vindos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a questão de número 67, ou a terceira questão da prova de matemática do vestibular 2021, aplicado para aqueles alunos que estavam prestando medicina, tudo bem? Essa aqui é a prova dos alunos que estavam prestando medicina, tá bom? Então, para realizar a resolução dessa questão, vamos começar a partir da leitura do enunciado, bem? Vamos ler juntos o enunciado, então, a partir desse ponto. O enunciado diz o seguinte: o conjunto de solução no intervalo entre 0 e 2π da inequação trigonométrica cosseno de 2x mais 3 cosseno de x mais 2 menor ou igual a zero é dado por... E aí, lá na prova, ele te dava algumas alternativas, né? Que eu não trouxe porque não vai ser importante pra gente nesse momento. Tá bom? Bom, essa questão é uma questão clássica de vestibulares mais tradicionais. Ele pede para a gente resolver uma equação, mas é uma equação trigonométrica, né? E aí vai envolver alguns conceitos de identidades trigonométricas e algumas habilidades para resolução de inequações também. Então, vou começar copiando aqui a inequação em questão, né? Cosseno de 2x mais 3 cosseno de x mais 2 menor ou igual que zero. Pessoal, para resolver uma inequação desse tipo, o primeiro passo que eu vou fazer é, ao invés de escrever menor ou igual, eu vou igualar a zero, tudo bem? E aí depois eu vou, quando eu igualo a zero, eu encontro as raízes, né, ou os zeros da equação. E aí depois eu faço uma análise gráfica disso, tudo bem? Então, olha só, eu vou pegar essa equação, né, e aí eu vou começar a igualando esse cara a zero. Então, eu vou escrever cosseno de 2x mais 3 cosseno de x mais 2, ao invés de menor ou igual a zero, eu transformo a inequação em uma equação igual a zero. Tá bom? Vou colocar aqui do lado algumas coisas que a gente vai precisar para resolver essa questão. A primeira coisa são as identidades trigonométricas, tá? Uma delas que a gente vai precisar é a identidade trigonométrica fundamental, ou seja, é aquela que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. E eu já vou adiantar para vocês que a gente vai precisar de descobrir o valor de seno ao quadrado de x. Então, eu vou isolar ele aqui nessa equação e dizer que o seno ao quadrado de x, né, vai ser igual a 1 menos, ó, o cosseno eu vou passar para o outro lado. Então, 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Vou até dar um destaque para essa equação aqui, porque eu vou precisar dela. Bom, outra coisa que eu vou precisar é de lembrar do cosseno de soma de arcos, né? Se lembrar principalmente que o cosseno de 2x, isso aqui é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Tudo bem? Só que o seno ao quadrado de x eu sei quanto é, então eu posso substituir ali. Então, eu posso dizer que o cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos o quê? O valor do seno ao quadrado, que é 1 menos o cosseno ao quadrado. Certo? Porque eu já isolei aquele cara. Tá bom? Então, para finalizar, eu posso dizer que o cosseno de 2x vai ser cosseno ao quadrado de x menos 1 mais o cosseno ao quadrado de x, não é isso? Porque aqui é um menos, né? Esse menos com esse menos aqui de fora vira um mais. Então, portanto, o cosseno de 2x vai ser igual, bom, 2 cosseno x, 2 cosseno ao quadrado de x, perdão, menos 1. Tá bom? E aí eu vou substituir na minha inequaçãozinha. Bom, porque aqui, ó, eu tenho cosseno de 2x. Só que eu acabei de descobrir que o cosseno de 2x é esse cara aqui, ó. 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, eu vou escrever 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 mais 3 cosseno de x mais 2 igual a zero. Tá bom?
E aí eu posso escrever, ó, eu vou só somar esse menos 1 com esse mais 2, escrever aqui 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno de x, menos 1 com mais 2 é mais 1, isso tudo é igual a 0. Tá bom? Vou resolver essa equação. Pessoal, para fins didáticos, né, o que eu vou falar? Eu vou fazer aqui, eu vou falar que o cosseno de x vai ser igual a um carinha que eu vou chamar de a. Isso é um azinho, só para a gente facilitar aí na hora da escrita, tudo bem? Então, olha só, eu tinha 2 cosseno ao quadrado de x. Isso aí vai virar 2, isso vai virar 2a ao quadrado, né? Porque o a é o cosseno de x. Mas, onde eu tinha 3 cosseno de x, vai virar apenas 3a. Tudo bem? E onde eu tinha 3a, e onde eu tinha 1, vai permanecer 1. Isso tudo é igual a 0. Tudo bem? Bom, e aí eu tenho uma equaçãozinha de segundo grau, né? Para resolver ela, o primeiro passo que eu vou dar aqui é usar a fórmula de Bhaskara, e para isso eu vou encontrar o delta. O delta seria b ao quadrado, nesse caso é 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, então, menos 4 que multiplica o 2, que multiplica o c, que nesse caso é 1, certo? E aí, nesse caso, olha, eu vou obter que o delta é 9 menos 8, fazendo essa continha muito simples, né? Isso é igual a 1. Posso dizer que o a vai ser menos b, então menos 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, ou seja, mais ou menos 1, dividido por 2 vezes o a, né? Ou 2 vezes o 2, certo? 2 vezes o 2, e aqui no caso é 4. E eu vou ter dois valores possíveis, né? Então, vou ter aqui o A1, que vai ser menos 3 mais 1 sobre 4. E aí, observem que menos 3 mais 1, né? Já fazendo essa conta, menos 3 mais 1 é menos 2. Então, isso aí vai ficar menos 2 sobre 4, que é igual a menos meio. Ao mesmo tempo, eu vou ter outra solução para aquela equação, né? Que vai ser um A2 aqui, que eu posso dizer que ele é igual a menos 3, menos 1 dessa vez, dividido por 4. E aí, observa que menos 3 menos 1 é o próprio menos 4, né? Então, aqui no numerador é menos 4. E aí, menos 4 dividido por menos 4 é menos 1. Tá bom? E aí, pessoal, bom... Se a gente for fazer um gráfico dessa parábola, né, ou dessa equação, dessa função, se a gente quiser chamar, eu tenho o seguinte caso. Eu tenho a equação 2a ao quadrado mais 3a mais 1 igual a 0, certo? Isso aí eu posso dizer que isso é uma função, né, não igual a zero, mas igual a uma função. E aí, é claro, é uma função quadrática, e o gráfico disso é uma parábola com concavidade voltada para cima. Não é isso? Porque o termo líder ali é positivo. Tudo bem? E além disso, as duas raízes dessa função, né, seriam o menos meio, que a gente acabou de calcular, e o 1, né? Menos 1, na verdade. Então, essas são as duas raízes da minha funçãozinha ou da minha equação. Se eu plotar um gráfico disso aí, né, vamos fazer aqui o esboço do gráfico dessa equação, ficaria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Uma coisa mais ou menos assim, né? Onde as raízes vão ser menos 1 e aqui menos meio. Tudo bem? E aí, ó, bom, observando lá no começo, né, a gente quer os valores que são menores ou iguais a zero, né? Ou seja, a gente quer os valores em que essa função está abaixo do gráfico, está negativa, né? Então, a gente quer os valores desse intervalo aqui, tudo bem? Porque é aqui que a função é negativa, tá bom? Ou seja, o azinho, né? Quais são os possíveis valores para o a? O a, ele tem que estar entre menos meio e, na verdade, ele tem que estar entre menos 1 e menos meio. Então, eu posso escrever que menos 1 é menor ou igual que o a, que é menor ou igual que menos meio.
Mas, ao mesmo tempo, né, eu não posso me esquecer disso aqui, né? O azinho é o cosseno de x. Ou seja, eu tenho que menos 1 é menor ou igual, não ao a dessa vez, mas o cosseno de x, que é menor ou igual que menos meio. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Eu tenho que encontrar soluções desse cara aqui. Eu vou dividir em duas partes, tá? Primeiramente, eu vou olhar só essa parte aí que está destacada. O cosseno de x tem que ser maior ou igual que 1. Pessoal, isso não me preocupa. Por quê? Porque para todo x o cosseno é sempre menor do que 1. Não sei se vocês se lembram, mas a gente tem duas regras para as funções trigonométricas. A gente tem que tanto o seno de x quanto o cosseno de x, né? Eles sempre estão nesse intervalo aqui, ó, que vai de menos 1 até 1. Ou seja, o cosseno de x é sempre maior do que 1 e menor do que menos 1, assim como o cosseno de x e o seno de x, perdão. Tá bom? Então, a primeira parte da minha desigualdade não vai importar muito, tá? Para mim. O que vai importar, na verdade, é essa parte aqui, ó. Essa daqui, que diz que o seno de x tem que ser maior, ó, menor ou igual que menos meio. Então, vamos tentar descobrir isso daí, né? O cosseno de x tem que ser menor ou igual que menos meio. Onde que eu satisfaço essa desigualdade? Pessoal, bom, se a gente pensar no ciclo trigonométrico, tentar desenhar aí um ciclo trigonométrico, né? Não vai ficar muito bom, não, mas vamos tentar desenhar aí esse ciclo, tá? Desenhar aí um ciclo trigonométrico. E aí observa, né, que aqui, ó, o eixo x é o eixo dos cossenos, certo? E o eixo y é o eixo dos senos, tá bom? E aí eu tenho um valor ali para o cosseno. O cosseno tem que ser menor do que menos meio. Então, o cosseno tem que ser menor do que isso aqui está o menos meio, o cosseno tem que estar nessa faixa de valores aqui. Ele não pode ser maior. Observa aqui, essa faixa de valor, né? O menos meio, ele vai estar ligado a um arcozinho lá, né? Tudo bem? Na verdade, ele vai estar ligado a 2. Ele vai estar ligado aqui em cima e ele vai estar ligado aqui embaixo, tá bom? E aí eu me pergunto, né? Qual é o ângulo que formam esses arcos? Tudo bem? Pessoal, observa aqui. Se a gente for utilizar relações de simetria, né? Eu vou obter que lá no segundo cara também, né? No primeiro e no quarto quadrantes, aqui eu vou ter um meio positivo, aqui é negativo. Tá bom? E esse meio positivo vai estar ligado também a arcos, né? Alguma coisa mais ou menos desse tipo, tudo bem? Ou seja, existe esse arco aqui que forma um ângulo, né? Que vai possuir o seno e o cosseno igual a meio, tudo bem? Esse cara aqui, ó, é exatamente, se a gente se lembrar, π sobre 3, né? Deixa eu escrever melhor aqui. Isso aqui vai ser π sobre 3, 60 graus, tudo bem? Por quê? Porque o cosseno de 60 é igual a meio, tudo bem? Então, esse cara aí é π sobre 3. Já este cara aqui, né, este que a gente estava discutindo anteriormente, ele vai ser o correspondente do π sobre 3 no segundo quadrante. Por quê? Porque eles têm o mesmo valor de cosseno, né, em valores absolutos, tudo bem? Um é meio, o outro é menos meio. Então, por simetria, esse cara aí é o correspondente do π sobre 3 no segundo quadrante, né? E aí, para a gente descobrir, a gente faz π, né, menos π sobre 3, tudo bem? E aí, bom, isso aqui são regrinhas que a gente aprende na escola, né? Para descobrir o valor, o arco correspondente a π sobre 3 no segundo quadrante. Que na verdade vai ser o 2π sobre 3, tudo bem? Da mesma forma, o arco correspondente ao π sobre 3 no terceiro quadrante vai ser π mais π sobre 3, ou, em outras palavras, 4π sobre 3.
Tudo bem? E aí, pessoal, a solução da minha equação, né, é todo mundo que está nesse intervalo aí, né? Todo mundo que está entre os dois. Por quê? Todo mundo que está entre esses dois vai ter o cosseno menor ou igual a meio. Tudo bem? Então, qual seria a solução para a minha inequação? O x pertencendo a esse intervalo aí, né? 2π sobre 3 até 4π sobre 3. Tudo bem? E aí a gente finaliza a nossa resolução. Se não me engano, isso aqui lá na prova é a letra A. Tá bom? Então, pessoal, minha webcam deu problema, não vai ter jeito de eu falar com vocês frente a frente, mas eu espero que vocês tenham gostado da resolução, espero que tenha ajudado vocês, tudo bem? E qualquer dúvida vocês podem contar comigo, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui.